Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Yuka Yoshikawa, sou mãe de Lígia e Leonardo, sou reprogramadora mental e tenho o canal Mães Ansiosas. Hoje eu vou falar sobre como ajudar o seu filho a melhorar a autoestima. Quando a criança nasce, é como se fosse uma folha em branco. E à medida que ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai passando por diversas experiências, né, no decorrer da vida dela, é como se aquela folha em branco fosse sendo preenchida. E tudo aquilo que está sendo escrito, desenhado ali, vai moldar as suas características e vai reforçar ou não a sua autoestima. Então, cada minuto, cada segundo que não só as crianças, a gente, né, todos estão vivenciando tudo isso, as interações familiares, né, as experiências que a gente passa, isso vai moldando e vai reforçando ou enfraquecendo a nossa autoestima. E a autoestima é algo que vem de dentro. A gente não consegue melhorar a autoestima dos nossos filhos. A gente consegue sim auxiliar, ajudar, mas isso precisa vir de dentro deles. E como ajudá-los a despertar? As dicas que eu vou compartilhar aqui, pessoal, são valiosíssimas, tá? Eu vejo muitas mães, né, preocupadas, muitos cuidadores preocupados com essa exposição a tantas informações que nossos filhos têm desde cedo, né? Pela internet, pelos jogos, pela televisão. E é difícil a gente blindar, cercar, né? Deixá-los em uma bolha para que não sejam influenciados por essas informações, por todos esses meios de comunicação. A gente não consegue cercar, né? Está em toda parte. Então, o nosso papel como pais, cuidadores, né, é de orientar os nossos filhos. Né? Assim é a melhor maneira da gente ajudá-los a, por si só, identificar aquilo que vai fazer bem a ele, a autoestima dele ou não. As duas primeiras dicas que eu queria compartilhar aqui com vocês é com relação às palavras que a gente utiliza ao conversar com os nossos filhos. Nós, os seres humanos, temos a tendência de focar no negativo, tá? Fazemos muitas coisas maravilhosas durante o dia e aí chega no final do dia, no que eu foco, o que eu presto atenção? Normalmente é naquilo que eu não consegui fazer aquele dia. Ai, poxa vida, eu tinha que ter feito isso e não fiz, sabe? Fico me culpando e fico assim, ai, de novo, né? Ai, eu sempre esqueço disso. E muito cuidado com a forma que você encara, né, essas situações. A perspectiva que você tem daquelas atividades, por exemplo, que você planejou fazer durante o dia. E a primeira coisa é a gente olhar para a gente mesmo, né? Se policiar com relação às palavras que a gente utiliza, e isso vai refletir nos nossos filhos, nas crianças com quem temos contato, estamos cuidando e temos um relacionamento, tá? Isso vai se refletir neles. Então, a primeira palavra que eu queria despertar a atenção de vocês aqui é com relação à palavra sempre. Então, quando eu falo assim, ai, meu filho, você sempre esquece de fazer a tarefa. Ai, meu, você sempre esquece de levar aquele uniforme do futebol. Meu filho, você está sempre reclamando. Ah, meu filho, você está sempre brigando com a sua irmã. Para com isso. Muito cuidado, pessoal. A gente consegue desconstruir essas situações, né? E ao invés de focar naquilo que ele está fazendo de errado, né, ou quero que ele melhore, a gente foca na solução. Somente
tirando essa palavra do contexto. Eu vou dar aqui um exemplo. Quando a gente fala assim para o nosso filho, mas você está sempre atrasado. A gente sempre sai de casa atrasado. E, pessoal, às vezes eu ainda solto isso, tá? E eu estou me policiando, trabalhando para reduzir a quantidade de vezes que eu utilizo sempre. Porque na maioria das vezes não é sempre. A gente consegue desconstruir isso. Então, procurem observar. O primeiro passo é a autoconsciência. Tenha consciência do que você está falando. As palavras, elas têm poder, né? E cabe a nós, pais, mães, cuidadores, né, tomar muito cuidado com as palavras que a gente utiliza, né, com os nossos filhos. Isso vai sim interferir, vai contribuir com a autoestima deles. Então, se eu falo assim, meu filho, você está sempre atrasado, você sempre se atrasa. Poxa, é verdade mesmo que ele sempre se atrasa? Não, ontem ele se arrumou no horário, né? A gente conseguiu sair dentro do horário para ir para a escola, por exemplo. Tá vendo que não é sempre? Meu filho, você sempre esquece alguma coisa. E na segunda-feira que ele lembrou de levar tudo, né? A lancheira, a agenda, a roupa do futebol, enfim. São muitos detalhezinhos, pessoal, tá? Parabenize as vezes que ele lembrou de tudo. Tá? Mesmo que sejam, mesmo que na maioria das vezes ele esqueça alguma coisa, nos dias que ele não esquecer, parabenize, incentive, encoraje a continuar dessa forma. Fuja um pouco da palavra sempre, sabe? Porque na maioria das vezes que a gente utiliza, ela não faz sentido ali. Não é sempre que ele se atrasa, não é sempre que ele derrama ou bagunça as coisas. Não. Ao invés disso, procure focar nas vezes em que ele conseguiu fazer aquilo, né? Se lembrar das coisas que tem que levar. Realce, então, sempre o positivo. E os dias que ele não se lembrar, né? Ou de repente não conseguir cumprir com o combinado, trabalhe isso de uma forma sutil, sem alarde, sabe? Sem ficar gritando, sem ficar brigando, não. Faz parte do crescimento, do desenvolvimento dele. Trate isso com um tom assim de normalidade, faz parte do aprendizado. Tá? Eu sei que muitas vezes a gente está estressado, está cansado, não tem paciência e acaba se exaltando, né, nessas pequenas coisas. Só que muito cuidado, pessoal, ao longo prazo isso vai ter uma consequência. Se a gente não conseguir trabalhar no dia a dia, né, essas questões, isso pode ir se acumulando ali internamente nos seus filhos e depois olha para desconstruir, sabe? É mais trabalhoso. É melhor você investir agora, a partir de hoje. Preste atenção no que você fala. A segunda palavra que eu queria trazer aqui para vocês é a palavra não. Fale sempre, procure falar sempre no afirmativo e não no negativo. Tá? O nosso cérebro, ele não entende o que é real e o que é imaginário. E ele não entende a palavra não. Né? Quando a gente fala não pense, né, em chegar atrasado, por exemplo, que a gente está falando aqui de horários, né? Você já imaginou, fez uma imagem mental de você chegando atrasado. Né? É igual quando a gente vai dormir e, né, a hora que vai deitar, a gente pensa assim, eu não posso me atrasar amanhã, não posso perder a hora. E o que acontece muitas vezes? A gente acaba perdendo a hora, não é? Porque o nosso subconsciente, ele entende, ele grava aquela informação
Só que ele não entende o não. Ele entende que você vai perder a hora. Eu vou perder a hora. Não posso perder a hora. Posso perder a hora. Entende? Então, utilize as frases no afirmativo. Então, se a criança está correndo, você não quer que ela corra porque está tudo molhado, está escorregadia, é perigoso ela cair. Não diga, não corre, menino. Diga, fulano, mais devagar. Vem aqui, anda devagarzinho para cá. Muito mais efetivo do que você falar, não corra. A terceira dica que eu quero compartilhar aqui não é com relação a palavras, tá? E sim ao comportamento. Uma coisa que eu tenho trabalhado, né, muito em mim e eu sei que é muito difícil para muitas mães, né? Segurar o coração e deixar seu filho fazer as coisas no seu ritmo. A gente está muito assim na correria, não pode perder o horário. E acaba muitas vezes fazendo por ele, né? Tá no restaurante ou tá em casa, a gente está almoçando e acaba fazendo por ele para não bagunçar, né, a mesa. Não, ele vai sujar aqui, nossa, depois vai ter que limpar tudo. É melhor eu cortar aqui para ele, né, as coisas. É melhor eu colocar o suco aqui para ele, porque, nossa, aí se ele derramar isso aqui, nossa, depois para limpar vai ser uma trabalheira. Calma e observe se seu filho já tem condições de por si só pegar o alimento na geladeira, se servir ou cortar a própria comida. Incentive-o a fazer, tá? Nas primeiras vezes você pode ajudá-lo, né? Mas aos poucos vá deixando ele fazer por si só. Deixe ele, mesmo que errado, mesmo que bagunçando um pouco, vai acontecer, mas vai valer a pena. Ele vai logo aprender, né, aquela atividade e você vai ver como vai ser melhor, libertador para você, que ele tenha aprendido tão rápido. Vai te liberar, inclusive, mais tempo para fazer outras coisas. Então, tenha paciência e deixe o seu filho vivenciar as atividades, por menores que sejam, calçar um sapato, amarrar o cadarço, cortar a unha, passar a própria pomada que tem que passar ali, claro, depende da idade, né, do seu filho, mas dê autonomia para ele fazer, né, se desenvolver a coordenação motora. Vai colocar uma camisa? Deixa ele colocar sozinho, se ele já tem condições. Precisa abotoar a camiseta? Deixa ele tentar primeiro sozinho. E aí, se ele não conseguir, tudo bem, você ajudar, explicando, auxiliando, com muita paciência. Essa paciência vai te recompensar mais pra frente. Você vai ver, ele vai se tornar uma criança mais independente, corajosa, vai elevar a autoestima. As primeiras vezes eu não consegui, mamãe, mas olha hoje, né? Eu já consegui aqui amarrar o botão, eu consegui calçar sozinho aqui o sapato, sem ajuda. Todas essas pequenas experiências vão contribuir para melhorar a autoestima do seu filho. E por último, eu queria também ressaltar aqui a importância, quando estamos conversando com os nossos filhos, de utilizar histórias, para melhorar a autoestima deles. Então, um dia ele está muito cabisbaixo, ele foi mal na prova, ou algum trabalho que ele estava fazendo não deu certo, os colegas todos acertaram, fizeram direito e o dele não ficou legal. E aí ele voltou cabisbaixo, triste, achando que os outros eram melhores que ele mesmo. Como podemos utilizar histórias, metáforas, para despertá-lo de que ele tem todo o potencial dentro dele, de que ele é sim especial no jeito dele. E não é por conta de uma atividade que de repente ele não conseguiu cumprir como as outras crianças, não é por isso
que ele precisa se sentir assim, não. Uma história, só para deixar aqui como exemplo para vocês, né? Uma história de uma estrela que ela achava que ela não brilhava quanto as outras estrelas, né? Achava que a luz dela era mais fraca. E ela se sentia muito mal por isso, muito triste. E um belo dia ela caiu na Terra. E essa estrela, ela foi encontrada por um menino que simplesmente ficou encantado com o brilho dela. E eles fizeram uma linda amizade. E ela se sentiu muito querida, muito especial, porque esse menino a tratava tão bem e gostava tanto dela, que ela percebeu que ela não precisava se comparar a ninguém. O importante era o impacto que o brilho particular dela trouxe no menino, o quanto ela fez bem ao menino. E ela passou a encarar o brilho dela, a sua luz, como sendo muito especial, né? Às vezes ela não tinha a mesma intensidade das outras estrelas, mas ela, do jeitinho dela, ela soube tocar o coração do menino. E com isso, ela parou de se comparar com as outras estrelas. Ela começou a pensar que a minha luz, ela é especial sim. Ela é muito especial para esse menino que me encontrou. E eu sou muito feliz e muito grata por ser do jeitinho que eu sou. Tá? São várias histórias, várias metáforas que a gente pode utilizar. Então, recapitulando aqui, pessoal, cuidado ao utilizar a palavra sempre, ao utilizar a palavra não, né? Frases negativas, troque por frases afirmativas. Deixe o seu filho passar pelas experiências por si só, né? Não queira controlar o desenvolvimento dele. Ele só vai aprender errando mesmo, tentando, experimentando, errando, acertando. Aí que ele vai se desenvolver. E use e abuse de histórias, de metáforas, porque as histórias elas têm um poder de chegar lá dentro, né? No interior da criança, no subconsciente. Ela consegue fazer essa conexão muito mais do que a nossa conversa a nível consciente. Ela vai lá no subconsciente. Solta a imaginação das crianças, envolva em uma linda história. Ela vai absorver aquilo muito mais do que você simplesmente, às vezes, conversar. Espero que tenham gostado. Compartilhe um vídeo com as pessoas queridas que podem estar precisando dessas dicas, desses conselhos, que não estão sabendo lidar com o filho que está desmotivado, com a autoestima baixa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. O coração dispara.